Se eu perguntar para qualquer corintiano, todo mundo vai me responder que o maior ídolo da história do Corinthians é o Cássio. E nesse momento o Cássio está passando por uma grande situação no Corinthians, onde possivelmente ele vai sair e vai jogar no Cruzeiro. Então nesse vídeo aqui, rapaziada, vai fazer uma homenagem pro Cássio. Eu resolvi fazer um vídeo completo contando para vocês a grande trajetória do Cássio no Corinthians e por que ele é considerado o maior ídolo da história do time. Antes de começar, eu só quero pedir para você deixar um like no vídeo aí, se inscrever no meu canal, clicar no botão de se inscrever aí, você não tem a noção do quanto você vai ajudar só de clicar nesse botão, beleza? É isso aí, rapaziada, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o Cássio já começaria na temporada 2012 a sua trajetória no Corinthians, né? E o grande objetivo do Corinthians naqueles anos era ser campeão da Libertadores. Por quê? Porque naqueles anos o Corinthians, em todos os grandes do Paulista, era o único time que nunca tinha ganhado uma Libertadores, né? O São Paulo e o Santos eram tricampeões e o Palmeiras tinha sido campeão lá em 99, né? Enquanto o Corinthians não tinha nenhum título, né? Apesar de ser campeão mundial, não tinha nenhum título de Libertadores, né? Então o grande objetivo do Tite e do Corinthians naqueles anos era ser campeão da Libertadores da América, para acabar com essa piada que muita gente usava para provocar os torcedores do Corinthians naqueles anos, né? Então assim foi, o Corinthians ia jogar a Libertadores de 2012 e não era favorito, até porque o atual campeão era o Santos de Neymar, que jogava o melhor futebol e era de fato o melhor time naquela temporada, né? Mas assim foi, o Corinthians foi lá e avançou até as oitavas de final, onde enfrentou o Emelec, né? No primeiro jogo foi 0 a 0 na casa dos caras, mas na casa do Corinthians o Corinthians simplesmente meteu uma paulada de 3 a 0 para se classificar para as quartas de final. Nas quartas de final a gente teria um jogão, isso porque seria o jogo Corinthians e Vasco, né, mano? Mas você se engane, porque o Vasco naqueles anos era um time muito forte, né? O primeiro jogo foi 0 a 0 e no segundo o Corinthians conseguiu marcar, deixando o placar em 1 a 0. E no grande finalzinho, no finalzinho mesmo, Diego Costa tem a chance de marcar o gol para classificar o Vasco, né, mano? Porque naqueles anos tinha a regra do gol fora de casa, ou seja, se ele marcasse aquele gol, o Vasco ia se classificar sim para semifinal. Então aquele foi um dos grandes momentos do Cássio na história do Corinthians, porque tava o Cássio e o Diego Costa, ou seja, e ele conseguiu fazer uma defesa e conseguiu tirar a bola para fora, ou seja, o placar depois daquilo ficou em 1 a 0 para o Corinthians e se classificou para jogar a grande final, que seria justamente contra o atual campeão da Libertadores, o Santos de Neymar. E é claro que era franco favorito, porque o Santos era um time muito melhor e possuía o atual rei da América, que tinha sido o próprio Neymar. E assim foi uma grande partida com o Neymar jogando demais, e a partida acabou simplesmente em 1 a 0 para o Corinthians na casa do Santos, na Vila Belmiro, e no segundo jogo foi empatado em 0 a 0 com o Cássio fazendo várias defesas absurdas. No final o Corinthians se classificou para jogar a grande final da Libertadores, seria contra os maiores campeões do torneio, o Boca Juniors, que naquele momento era ex-campeão, estava buscando a sua 7ª taça, né? Contra o Corinthians, que naquele momento não tinha nenhum título, ou seja, querendo ou não, o grande favorito para ganhar essa Libertadores era o Boca Juniors, né? Mas no final de tudo, o Corinthians simplesmente surpreendeu, né? No primeiro jogo sendo empatado em 1 a 1 e no segundo jogo o Corinthians vence de 2 a 0, né? Com o Cássio mais uma vez sendo um dos grandes destaques da partida. No final o Corinthians é campeão da Libertadores e o Cássio é eleito o melhor jogador do torneio, né? Com esse título de Libertadores, o Corinthians pela primeira vez se classifica para jogar o Mundial de Clubes, né? No Mundial de Clubes, aí sim realmente o Cássio demonstra porque ele era o melhor goleiro do Brasil naqueles anos, né? Contra o Chelsea, que era o atual campeão da Champions League, eliminou o Barcelona, que era o atual melhor time do mundo, e eliminou também o Bayern de Munique na sua própria casa na grande final. Ou seja, o Chelsea era extremamente favorito contra o Corinthians. E o jogo foi literalmente ataque contra defesa. E o Cássio, mano, fez simplesmente a partida da sua vida. Essa que muita gente fala que é a melhor atuação de um goleiro na história do futebol no Mundial de Clubes, né? Disputa muito com a atuação do Rogério Ceni em 2005, mas essa atuação do Cássio é realmente absurda. Porque ele simplesmente cata tudo que vocês imaginar, sério, tudo. Ele consegue pegar até pensamento do Chelsea e não consegue deixar o Chelsea marcar nenhum gol. Até que pelo Corinthians o Guerreiro, em poucas finalizações, consegue marcar o gol do 1 a 0 do Corinthians e o Cássio continua defendendo pra caramba. O jogo acaba e o Corinthians se consolida como campeão do Mundial de Clubes. E o Cássio, de forma incontestável, é eleito não só o melhor goleiro, mas eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes.
E com esse título, o Corinthians se classifica para jogar a Recopa Sul-Americana, que é um título que é disputado pelo campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, né, que foi o São Paulo, onde o Corinthians venceu e se tornou campeão da Recopa Sul-Americana, além de também se conquistar o seu primeiro título de Campeonato Paulista com a camisa do Corinthians. O Cássio é campeão do Paulistão de 2013 em cima do Santos, que até então também era o Santos do Neymar. Por disso, o Corinthians ia se destacar cada vez mais, mas ia ter um baque. Por quê? Porque o Tite, que era até então o treinador do Corinthians naquele tempo, saiu do Corinthians. Ou seja, o Corinthians aos poucos ele ficou mais fraco e não conquistou nenhum título em 2014. Até que em 2015 o Corinthians simplesmente vira uma máquina de ganhar títulos. Isso porque o Tite retorna para o time e o Corinthians no Campeonato Brasileirão faz uma campanha histórica com 81 pontos, com o Cássio já sendo capitão e sendo mais uma vez campeão brasileiro, com o Cássio obviamente sendo eleito o melhor goleiro do campeonato. Em 16, mais uma vez um baque, porque mais uma vez de forma surpreendente o Corinthians não ganha nenhum título em 16, né? O campeão paulista acabou sendo o Santos e o Brasileirão foi ganhado pelo Palmeiras. Mas em 17, mesmo com um time bem mais fraco, o Corinthians de forma surpreendente, o Corinthians mesmo não sendo favorito, consegue ficar na liderança praticamente o campeonato inteiro. E no final de tudo, mais uma vez se torna campeão brasileiro, com o Cássio sendo capitão e levantando a taça. E mais uma vez sendo eleito o melhor goleiro do campeonato. E ainda foi campeão do Paulistão naquele ano. Em 18, mais uma vez o Corinthians não estava muito forte e no Paulistão enfrentaria o Palmeiras na grande final. E detalhe que essa grande final contra o Palmeiras foi justamente na casa do Palmeiras, né, na Allianz Parque, ou seja, o Palmeiras era extremamente favorito. Além de ser um time melhor, o partido acabou indo para os pênaltis, onde o Cássio pegou duas cobranças e o Corinthians foi campeão paulista, com mais uma vez o Cássio sendo eleito o melhor goleiro do Paulistão. Em 19, mais uma vez o Cássio brilha, sendo campeão paulista pelo terceiro ano seguido, né? Dessa vez, obviamente, como já é de costume, ele é eleito mais uma vez o melhor goleiro do Paulistão. Ao todo, o Cássio conquistou 9 títulos pelo Corinthians, né? Sendo 4 Paulistão, né? 2 Brasileirão, 1 Libertadores, 1 Mundial de Clubes e 1 Recopa Sul-Americana, né? Não é só o goleiro, mas é o jogador que mais jogou com a camisa do Corinthians, com mais de 700 jogos. Também é o jogador que mais jogou como capitão do Corinthians, né? Com certeza, eu não sei vocês, porque eu não sou corintiano, eu não tô no meu lugar de fala, mas para mim o Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. Mas e você, corintiano? Você acha que é certo o Cássio sair do Corinthians agora nesse momento? Você acha que é correto o que estão fazendo com o Cássio? Você que é corintiano, comenta aqui embaixo, porque eu não tô no meu direito de fala, até porque eu não sou corintiano. Mas você que é corintiano, comenta aí que eu tô muito curioso para saber o que você acha dessa situação do Cássio sair do Corinthians, beleza? Então é isso, meus mano, esse foi o meu vídeo. Se você gostou, dá like aí, se inscreve no meu canal, clica no botão de se inscrever aí, você não tem a noção do quanto você vai estar me ajudando. É isso aí, rapaziada, esse foi o meu vídeo, tamo junto hoje, amanhã e sempre, tchau!